Eu sou Mauro Kahn, sou fundador do Clube do Petróleo e hoje nós vamos tratar da análise SWOT, só que com um aspecto, vamos dizer, diferenciado. Nós vamos dar um enfoque para a análise SWOT para as pessoas físicas. Vamos mostrar como as pessoas físicas podem aplicar isso, não nas empresas onde elas trabalham, mas na sua vida pessoal, na gestão das suas carreiras. Bom, primeiro vamos entender o que é análise SWOT e como as áreas de planejamento estratégico das empresas utilizam a análise SWOT para montar cenários, etc. e tal. A análise SWOT trata primeiro dos problemas internos da empresa. Quais são eles? Os pontos fortes dessa empresa, né, e os pontos fracos dessa empresa. Aonde ela é mais vulnerável, aonde ela precisa melhorar, que são as fraquezas, e aonde ela costuma ter mais vantagem competitiva, que são as forças dessa empresa e que devem ser cada vez mais desenvolvidas. Bom, só que as empresas, né, elas não estão sozinhas no mercado. Elas têm concorrentes, elas estão submissas a normas, né, do governo, as questões tributárias, as questões de legalidade, enfim, e também as mudanças sociais. Então, eu vou dar um exemplo sobre as mudanças sociais, né, e sobre as mudanças tecnológicas. E para isso, nada melhor do que falarmos da internet. Vocês sabem, né, que a internet foi uma oportunidade para muitas empresas. Por exemplo, para o Clube do Petróleo, a internet foi uma coisa maravilhosa. Se não fosse pela internet, nós não teríamos as nossas redes de relacionamento, as nossas comunidades. Se não fosse pela internet, esse vídeo não estaria chegando até você. Então, óbvio que para o Clube do Petróleo, né, a internet foi maravilhoso. Mas e para fabricantes de fax? A internet foi bom? E para quem vivia de entregar e passar telegramas? A internet foi legal? Não, né? No caso, para essas pessoas, a importância delas foi diminuindo na sociedade, e aí um dia ninguém mais vai passar um fax, ninguém mais irá receber um telegrama, ninguém mais irá escrever uma carta. Então vocês observem como que as organizações elas estão sujeitas ao contexto externo. Então, no caso, né, a internet, enquanto ela foi uma oportunidade para alguns, ela foi uma ameaça para outros. Bom, nessa altura, vocês já devem estar se perguntando, vem cá, mas eu quero saber da análise SWOT para mim, né? Eu quero saber como é que eu vou aplicar a análise SWOT na minha vida, como é que eu vou melhorar, né, as minhas qualidades, como é que eu vou minimizar os meus defeitos, etc. e tal. Bom, você não é uma empresa, então você não tem fraquezas e fortalezas internas. Você é uma pessoa tem, primeiro, personalidade, né? Então, a sua personalidade poderá fazer com que você tenha mais vantagens competitivas do que os outros, ou que você fique fragilizado. Você já se fez uma pergunta assim, quantos pecados capitais eu tenho embutidos na minha personalidade? 7 não vale, 0 também não vale, porque todo mundo tem algum dos pecados capitais e dificilmente algum vai ter os 7 pecados capitais. Você, por exemplo, você é invejoso, tá? Você tem avareza, né? Você é preguiçoso, né? Você tem o defeito da gula, né? O vício da gula. Esses são pecados capitais. Primeira coisa é você se perguntar: quais são os meus pecados capitais? Né? Bom, você também tem fortalezas, né, outras fortalezas, né, como, por exemplo, a beleza, né, a aparência física, ela conta muito no nosso mundo, a forma como você está se vestindo, né, os seus comportamentos, né, a sua educação, né, a força física também tem um grande valor, né, enfim. Tudo isso daí podem ser considerados como forças competitivas para você, principalmente, né, o poder financeiro, né, o poder de se comunicar, etc. e tal. Isso tudo são pontos positivos. Bom, e as fraquezas? Né? As fraquezas também são muitas fraquezas. Né? Você, por exemplo, você pode ter medo. Medo é uma das maiores fraquezas do ser humano. Por quê? É o medo que impede que você aproveite as suas oportunidades. Né? Você tem
poder de realmente identificar oportunidades? Quando uma boa oportunidade chega, você consegue enxergá-la? Ah, consegue, né? Que bom para você que você tenha esse potencial de conseguir identificar oportunidades. Agora eu pergunto, quando você as identifica, você corre atrás delas e transforma essas oportunidades através de ações em coisas reais, em benefícios reais para a sua vida, ou simplesmente você fica só na conversa e se mantém na sua zona de conforto, digamos assim, né? Sem buscar as oportunidades, sem transformar as oportunidades em coisas reais. Por quê? As oportunidades, geralmente, elas vêm acompanhadas de inovações, né? E de riscos, né? E as pessoas, elas não gostam de assumir riscos, né? Todo mundo prefere ficar na zona de conforto, naquilo que já é conhecido. Quantas e quantas pessoas não buscam uma viagem, por exemplo, ainda mais agora que uma oportunidade surge no Brasil, com um dólar tão baixo, com as passagens aéreas facilitadas, com tantas informações pela internet. Por que você não corre o mundo? Por que você não viaja? Por que você fica só no seu bairro? Porque você tem medo da novidade, porque você tem medo de assumir riscos. Olha, os riscos são as ameaças. E aí, uma das melhores maneiras da gente conviver com essas ameaças é saber identificá-las e principalmente separar o joio do trigo. Saber o que é neurose, o que é preocupação, ou seja, preocupação. A condição de você ficar pensando em algo que você acha muito perigoso, como o seu avião cair, né? Mas que provavelmente não irá acontecer. Aliás, eu diria que jamais irá acontecer. Você não tem um amigo que prefere fazer uma viagem de 2.000 quilômetros de automóvel a tomar um avião porque ele tem medo que o avião caia? Para viajar de avião ele tem que tomar um frontal. Caramba, o carro é muito mais perigoso do que o avião, ainda mais nas nossas estradas. Então, você tem que saber medir estatisticamente os riscos, a possibilidade dele acontecer e as suas consequências. Você vive morrendo de medo de ser assaltado. Você toma precauções? Quando você tem que ir para um lugar mais distante, um itinerário que você não conheça, à noite, você vai com o teu carro para economizar alguns cobres ou você vai de táxi, né? Como é que você costuma agir? Teu carro tem seguro? Você tem plano de saúde? Você tem capitalização, previdência privada? Quer dizer, você toma as precauções necessárias para riscos realmente plausíveis, ou você fica só pensando que você pode ser agraciado, né, com uma grande doença, ou que você vai estar vivendo em uma guerra nuclear? Bom, uma guerra nuclear é uma possibilidade, mas remota, né? Nós provavelmente não assistiremos nessa vida a isso, Deus queira que não. Então por que ficar se preocupando todos os dias, deixando coisas muito mais eminentes de lado? Bom, nós já falamos então de riscos, né? Ameaças que devem ser gerenciados, das oportunidades, né, que surgem nas nossas vidas pelas mudanças sociais, né? São empresas novas que surgem, são mudanças econômicas, né? São ciclos que devem ser aproveitados, né? Já falamos também sobre a questão dos pontos fortes e dos pontos fracos. Agora só falta fazer um plano de como nós vamos melhorar as nossas vidas. Bom, vamos por etapas. Primeiro, vamos identificar os nossos pontos fortes e vamos trabalhar para que eles fiquem cada vez mais fortes. Porque isso é muito fácil. Pois se isso daí é um ponto forte da sua personalidade, do seu modo de ser, como por exemplo a sua criatividade, a sua flexibilidade para se ajustar a novos cenários, a novos contextos. Isso daí são vantagens competitivas. O seu processo decisório, que é rápido, é outra vantagem competitiva. E principalmente se você tiver a coragem de agir, de planejar, tomar ações, medir
e também saber admitir os seus erros para poder corrigir aquilo que você fez errado. Então esses podem ser pontos fortes. Se você tiver um ou mais deles, trate de fortalecê-los. Depois, estar sempre preparado, sempre atento, como eu já falei, para identificar oportunidades. E depois, quando identificar a oportunidade, não deixe esse cavalo selado passar na sua frente sem que você faça nada. Vá lá, monte o cavalo e siga em busca da sua felicidade. Depois, como já falamos, identificar os riscos e tomar medidas reais para minimizá-los. E por que eu deixei as fraquezas, os pontos fracos por último? Porque eles são os mais complexos. Por exemplo, é tão difícil como parar de fumar, é tão difícil como começar a fazer uma grande dieta, é tão difícil como mudar coisas que já estão enraizadas em você. Mas você precisa tentar, você precisa mitigá-las, você precisa reduzi-las, ou pelo menos omiti-las, de forma que as pessoas não percebam tanto esses defeitos. Mas também não fique tão preocupado com todos os seus defeitos, porque é muito comum que qualidades sejam compensadas com defeitos. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de tomar ações, de mudar coisas, de estar sempre buscando coisas novas, você está sempre insatisfeito, provavelmente você é uma pessoa ansiosa, não é verdade? Se você é uma pessoa que decide, que faz aquilo que deve ser feito e você é extremamente pragmático, provavelmente você não é uma pessoa muito gentil, nem muito educada. Você tenta fazer as coisas que devem ser feitas sem causar mal aos outros. Mas e aquele executivo que é obrigado por um programa de contenção de custos, a meter a tesoura nos custos e aí é obrigado às vezes a demitir dezenas ou centenas de pessoas? Ele é duro? Ele é sem coração? Ou ele tem coragem para fazer o que deve ser feito? Mas será que isso deve ser feito, causar a infelicidade de tantas famílias? Bom, os acionistas que buscam a rentabilidade acham que sim. E que se ele está lá naquela posição, ele vai ter que fazer isso ou ele não vai ser eficaz, ele não vai ser realmente uma pessoa que modifica, que toma decisões rápidas e que consegue mudar as coisas, um agente modificador. Olha, eu acho que já falei bastante sobre análise SWOT para pessoas físicas, vou ficando por aqui. Sempre lembrando a vocês que no site do Clube do Petróleo vocês encontram muitos artigos, no site do Clube do Petróleo vocês encontram outros vídeos, encontram treinamentos, encontram várias novidades sobre a indústria do petróleo. E o site é www.clubedopetroleo.com.br. Se você também quiser, você pode nos achar no Google, no YouTube. É só digitar, pesquisar por Clube do Petróleo, por Mauro Kahn, por análise SWOT e você irá nos encontrar. Obrigado pela atenção.